Que a justiça e a graça de Deus se manifeste mais uma vez nessa manhã, por intermédio da pregação da palavra. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Neemias 13. É logo após o livro de Esdras, fica logo após o livro de Crônicas. Vamos encontrar? Neemias 13, é o último capítulo. A gente vai fazer a leitura dos 31 versículos do capítulo. Neemias 13, do verso 1 até o 31. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajudei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedarias, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matatias, porque foram achados fiéis. Se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado?
Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. E determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante disso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Oremos. Deus eterno, nós te damos graça, Pai, por este dia, pelo dia de sábado, Pai, onde nós podemos, Pai, todas as famílias da aliança, nos reunirmos, Pai, neste dia, para prestarmos culto ao Senhor e para termos comunhão uns com os outros. E muito mais, Pai, neste momento de culto, Pai, nós como família da aliança, nós podemos aqui trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, como a Tua lei nos determina. E agora, Pai, nesse momento de culto, ao a Tua lei ser exposta, ao a Tua palavra ser pregada, que seja por meio da ação do Espírito Santo, que ela fale aos nossos corações e que nós sejamos transformados à medida de Cristo, à estatura de Cristo, para que o processo de santificação continue ocorrendo em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, pois é por causa dele, Pai, que o Senhor ouve as nossas preces. Amém. Amém. Você sabe como surge um câncer? Você sabe o que faz com que uma célula do nosso organismo comece a se proliferar a tal ponto que ela se torna algo maligno? Existem dois fatores genéticos que fazem com que isso aconteça. O primeiro fator é um fator genético que normalmente é para fazer com que a célula se reproduza, com que ela se multiplique. Isso é normal do nosso corpo. Todavia, muitas dessas células, às vezes, começam a fazer isso de forma indevida, sem parar. E aí, com isso, você tem o surgimento do câncer. Outra porção do nosso material genético é responsável com que, durante esse processo de mutação, aquela célula ela entre em apoptose, ou seja, ela morra, ela seja destruída. Mas quando esse gene ele não é ativado,
você tem também essa proliferação celular exacerbada, que faz com que o câncer comece a se proliferar. E o câncer ele começa exatamente assim, como uma única e pequena célula, que vai se proliferando, proliferando, e no começo ele é silencioso, você não tem sintomas, você não tem sinais, mas ele vai se proliferando, proliferando, até que ele chega num estágio onde ele toma conta do corpo. Ele chega a tal ponto de tomar conta do corpo que ele diminui totalmente o sistema imune, e ele faz com que o corpo seja entregue a outras doenças, a outros patógenos, por destruir o sistema imune. E muitas vezes o tratamento não pode ser outro senão um tratamento radical. Arrancar o mal pela raiz, até a última célula, para que ela não volte a se proliferar. Ao ler esse texto e ao estudar esse texto, eu não encontrei comparativo melhor do que um câncer. É desse jeito que o pecado toma conta da igreja de Deus. Ele começa como um pecadinho em alguém. Ele começa com um pecadinho, muitas vezes até naqueles que estão à frente da igreja. E aí às vezes ele vai tomando a igreja, ao ponto que às vezes a igreja chega a tal ponto de se apostatar da fé genuína. E é isso que nós vimos ao longo da história da igreja. Quantas igrejas começaram bem, mas terminaram tão mal. É por isso que o apóstolo João escreve lá em Apocalipse para as igrejas da Ásia, quantas delas estavam se desviando do caminho do Senhor. É por isso que os profetas na antiga aliança vêm ao povo de Deus lembrar a eles a lei de Deus, para que eles voltem ao verdadeiro conhecimento de Deus. E não é muito diferente aqui. Nós vamos ver como esse câncer que é o pecado, ele pode chegar a tal ponto de se manifestar que você tem uma corrupção ministerial, que é o que nós veremos do verso 1 até o 14. Pode gerar uma negligência dominical, o que nós veremos dos versos 15 a 22. E por último, uma degradação matrimonial, o que nós veremos dos versos 23 a 31. O pecado é como esse câncer que leva a um declínio espiritual no povo de Deus, que pode levar à corrupção ministerial, à negligência dominical e à degradação matrimonial. Neemias, ele fazia parte dos governantes que haviam sido instituídos pelo rei da Pérsia. O rei persa babilônico, o rei Artaxerxes, ele manda com que Neemias vá até ali reconstruir a região de Jerusalém. Neemias e Esdras vão até ali e eles reconstroem, apesar de muitas dificuldades, tanto os muros quanto o templo de Deus. E eles fazem isso porque Deus queria que o seu povo voltasse a lhe prestar culto. E aí você começa a ter vários embates entre aqueles que estavam saindo do cativeiro e vindo para a região e os judeus que haviam restado naquela região. Alguns daqueles judeus haviam se miscigenado com outras populações e eles já não prestam um culto devido a Deus. E aí é necessário que Neemias ele faça essa separação total entre o povo miscigenado, entre os povos pagãos e o povo genuíno de Deus. E durante esse processo ele teve vários embates. Alguns deles, como por exemplo Tobias, que não queria que os muros fossem construídos. Ele também teve embate com Eliasib, com Sanbalat, que também não queria que o templo de Deus fosse restaurado. Por quê? Porque eles não queriam uma adoração genuína a Deus. E aí, Neemias, apesar de tudo isso, apesar desses contratempos, apesar desses embates, ele consegue fazer com que os muros e o templo de Jerusalém seja restabelecido. Mas ele não faz só isso, ele faz com que a palavra de Deus seja lida, com que a Torá volte a ser pregada e com que todos aqueles homens voltem a conhecer os mandamentos de Deus. E o povo se arrepende, iniciando-se pelos sacerdotes e levitas, que voltam a trabalhar no ministério que Deus lhes havia incumbido. E todo o povo está ali convicto de que devem servir a Deus, de que devem voltar a cumprir os mandamentos de Deus.
Mas aí Neemias, como um governador que havia sido indicado, ele tem que voltar para se encontrar com o rei da Babilônia. E aí ele passou 12 anos ali para construir os muros e o templo. E assim que ele vai, não se passam poucos anos, e todo aquele povo volta a esquecer dos compromissos que eles haviam feito. Eles rapidamente se afastam de tudo aquilo que eles haviam prometido. E nós vemos que ao retornar, ao ver todo aquele mal no qual o povo tinha se entregado, perceba então o que ele pede para que seja feito. Diz o verso 1: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Ele começa com essa nova transformação, essa nova reforma daquele povo, essa nova conversão daquele povo, com a leitura da lei de Deus. Se existe algo que coíbe o pecado dos nossos corações, se existe algo que pode nos santificar e deve nos fazer dia após dia percebermos o mal que pode proliferar no nosso coração e pode extinguir esse mal, é a palavra de Deus. Especialmente quando reunidos no dia do Senhor, por meio da pregação da palavra, que é a voz de Deus, Ele nos adverte quanto aos nossos pecados. E é assim que ele inicia. Ele inicia esse novo momento de arrependimento com a leitura do livro de Moisés. O verso continua dizendo que, então, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sempre, desde a queda, sempre houve uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do homem. Lá, desde a queda, quando Deus amaldiçoa a serpente e dá a promessa à mulher que do ventre dela se levantaria aquele que seria o prometido, o descendente prometido da mulher. Desde lá, Deus faz uma separação entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Desde lá você tem uma separação não étnica, mas uma separação religiosa, uma separação de fato de população entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E não é diferente durante a história de Israel. Não é que Deus abominasse os outros povos por causa de suas etnias, porque quantas pessoas foram salvas de outras etnias por crerem no verdadeiro Deus. Mas a verdade é que Deus fazia essa separação para que o seu povo não se contaminasse com a adoração pagã dos outros deuses. E aí, esses outros povos que odeiam os filhos de Israel, que odeiam os filhos de Deus porque são inimigos de Deus, eles fazem de tudo para amaldiçoar o povo de Deus. Mas mesmo que pareça maldição, Deus converte em bênção. E aí o texto diz que esse povo, por ser o povo de Deus, porque de fato era, diz o versículo 3, que ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Esse é um indicativo de quem é de fato um filho de Deus. Um filho de Deus, ao ouvir uma exortação da parte de Deus, ao ser confrontado mediante a pregação da palavra de Deus, ele se arrepende do pecado e ele se aparta de todo o elemento pagão e ímpio. E a pregação, a exposição da palavra de Deus, ela não é outra coisa senão o confrontar dos nossos corações mediante a santidade de Deus. Se você vem para um culto, se você ouve a exposição da palavra de Deus e você sai daqui sem ter o seu coração confrontado, das duas uma: ou você não entendeu de fato o Evangelho, ou o Evangelho está muito distante de você, ou você está frequentando uma igreja que não prega o Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder de confrontar os nossos corações e indicar os nossos pecados para que gere em nós arrependimento. E ele
pede que isso aconteça, Neemias faz com que isso aconteça, porque o mal tinha sido tão grande, que percebam a partir do verso 4, que Eliasabe, apesar de ser dito aqui sacerdote, se vocês olharem lá no verso 28, vai nos mostrar que Eliasibe era sumo sacerdote. Eliasibe, ele era sumo sacerdote da parte de Deus, ele era o maior dos sacerdotes, mas ele, sendo o maior dos sacerdotes, aquele que deveria ser responsável por cuidar do culto, por cuidar da vida religiosa do povo de Deus, o texto diz que ele, que era encarregado da câmara da casa do nosso Deus, ele se aparentou com Tobias. Quando eu li a primeira vez esse se aparentou, eu pensei que era no sentido de ter se tornado amigo ou ter se afeiçoado por Tobias com amizade. Mas ao ler o original, o texto está dizendo que na verdade ele se tornou parente de Tobias. Ele permitiu com que os seus filhos ou filhas se tornassem marido e mulher dos filhos de Tobias. Tudo aquilo que a lei de Deus tinha dito que não era para fazer, e que eles tinham dito que haviam se arrependido e que não iriam mais fazer, tudo aquilo que fez com que o juízo de Deus viesse sobre o povo de Deus, ele volta a fazer. Ele se aparenta com Tobias, e não só isso, ele pega a câmara grande, de onde deveriam se depositar as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos dos cereais, dos vinhos, dos azeites, e tudo aquilo que era para o serviço dos levitas, cantores e porteiros, também com a contribuição do salário dos próprios sacerdotes. Ele pega aquela câmara e ele transforma num lugar para a morada de Tobias. O inimigo de Deus, aquele que não queria que os templos, que o templo fosse construído, ou que os muros de Jerusalém fossem construídos, ele pega ele e não se torna apenas amigo, mas faz com que ele more dentro do templo de Deus. Normalmente é assim que Satanás age. Quando ele não age confrontando diretamente o povo de Deus, se tornando inimigo de fato declarado do povo de Deus, ele acha um jeito de se tornar amigável. Ele acha um jeito de se entremear dentro do próprio povo de Deus e ser um lobo disfarçado de ovelha, pronto a destruir o povo de Deus. Perceba então Eliasibe, que deveria ser o encarregado do cuidado do culto a Deus. Ele se deixou tão cego pelo pecado, ele se deixou tão cego pela amizade que ele poderia ter com Tobias, que era um grande homem da região, que lhe permite não só que os seus filhos e filhas se casem, mas ele inclusive traz Tobias para morar, para ter um apartamento, um quartinho dentro do templo de Deus. E aí Neemias, voltando então da ida com Artaxerxes, rei da Babilônia, ele volta para Jerusalém ao encontrar aquela situação. O verso 7 diz que, ao saber daquele mal que ele fez para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus, isso muito me indignou. Neemias, ao ver aquilo, ele sai de Jerusalém, estava tudo bem, estava tudo certo, o povo estava indo bem, adorando a Deus, o templo estava reconstruído para o culto a Deus, para os sacrifícios cotidianos a Deus. As pessoas vinham e entregavam as suas ofertas para a manutenção da casa de Deus, do culto a Deus. Ao chegar, ele vê que o quarto que deveria ser para separar os dízimos e as ofertas está sendo habitado por um homem que era declaradamente inimigo de Deus. E diz que ele ficou revoltado. Ele ficou tão revoltado, mas tão revoltado, que ele pega todos os móveis da casa de Tobias e ele joga fora. Isso me lembra muito o que Cristo fez ao chegar no templo e ver o comércio dentro do templo ao culto a Deus. Ele fica tão irado que ele pega um chicote e ele começa a destruir todo aquele comércio. O quanto que você se indigna quando você vê o pecado entrando dentro da igreja? O quanto que você abomina o pecado? E
E quando eu digo pecado, falando no âmbito de igreja, o quanto que você abomina as heresias, o quanto que você abomina todo conhecimento falso sobre Deus, todo culto falso a Deus, o quanto que você abomina e você se indigna com as seitas e heresias que proliferam em nossa sociedade, o quanto você se ira quando você liga a sua TV e você vê homens que se dizem profetas da parte de Deus, falando heresia sobre Deus, deturpando a imagem de Deus e o culto sobre Deus. Mas às vezes nós estamos tão acostumados com isso, que nós achamos normal, que nós não vemos mais inimizade entre o povo de Deus e aqueles que são inimigos de Deus. E chega a tal ponto que a gente começa a chamar aqueles que são inimigos de Deus de irmãos. Mas como eu disse, Neemias chega e, tomado por essa ira, por esse zelo pela casa de Deus, o verso 9 diz que ele ordena que se purificassem as câmaras e tornem a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares de incenso. Ele restabelece o culto. Ele, como um homem instituído da parte de Deus, ele zela pela manutenção do culto a Deus. Isso é uma exortação clara, especialmente para os oficiais da igreja. O quanto que os oficiais da igreja devem, ainda mais do que os seus membros, zelarem pelo culto verdadeiro a Deus. Não só por um culto genuíno, no sentido amplo, no sentido de termos aqui todos os elementos, não só isso, isso também, mas o quanto que os presbíteros e diáconos devem zelar para que as pessoas que vêm prestar culto a Deus venham de modo digno. Porque Deus instituiu que eles assim cuidassem do povo de Deus. Não foi isso que Eliasibe fez. E aí a situação estava tão drástica que o que deveria ser dizimado aos levitas e aos sacerdotes não estavam sendo dado. O verso 10 diz: ele soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Cada um tinha fazer outro trabalho, porque não estava conseguindo sustento. Então ele contende com os magistrados, ele contende com os governantes que tinham ficado ali, e ele diz: por que vocês deixaram de desamparar a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Queria abrir um parênteses para fazer uma aplicação. Normalmente, quando numa sociedade você tem magistrados corruptos, é porque a igreja de Deus provavelmente está em corrupção. A gente às vezes olha, entrando agora na época de candidatura, de eleição, a gente diz: não tem um homem santo, não tem um homem puro, são todos corruptos, todos querem apenas o poder para propagar o mal. Mas normalmente quando Deus entrega a corrupção dos magistrados, é porque provavelmente a sua igreja não está sendo santa e pura o suficiente. E é aquele homem, junto os levitas e cantores, e restituiu seus postos. Ele não só voltou a instituir o culto, mas ele faz com que os meios do culto voltem a acontecer. Você tem ali os levitas, os cantores e os sacerdotes voltando a ganhar os seus salários para a manutenção da casa de Deus. E percebam então o que acontece. Quando você faz com que a liderança retorne a Deus, olha o que acontece no verso 12. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. A corrupção estava tão grande que o povo, ao ver aquela corrupção, deixou de dizimar. Eles disseram: nós vamos dizimar, e no lugar que deveria ficar os dízimos, quem está recebendo o dízimo é Tobias? Eles deixam de dizimar. E obviamente eles não estão justificados desse pecado. Eles também estão pecando porque eles deixaram de dizimar. Tanto é que dentro da história, os historiadores vão dizer que exatamente nessa época, durante esse período que Neemias está longe, é que vem o profeta Malaquias e vai profetizar, dizendo que o povo estava roubando a Deus quando deixava de dar os seus dízimos e as suas ofertas.
Isso não quer dizer que o pecado do povo era justificado de modo nenhum. Eles estavam pecando também. Mas o pecado deles era um reflexo do pecado da sua liderança. E aí o verso 13 diz que depois de instituir então o culto, os meios do culto, o povo volta a dizimar para que o culto aconteça. E aí Neemias coloca como tesoureiro homens fiéis, homens que foram achados fiéis. Ele lhes encarregou de repartirem as porções para seus irmãos. Aqui nós temos um princípio claro do que na nova aliança, no Novo Testamento, vão ser os diáconos. Homens que foram achados fiéis para guardar a manutenção da casa de Deus. Obviamente dentro da nova aliança, por meio da tutela dos apóstolos e depois dos presbíteros, mas homens achados fiéis para cuidar das necessidades dos seus irmãos. Depois de fazer tudo isso, Neemias roga a Deus para que Deus se lembre dele e não apague as beneficências, não esqueça das beneficências que ele fez à casa de Deus e para o seu serviço. Sem dúvida alguma, aqueles que zelam pela casa de Deus e pelo serviço a Deus serão lembrados por Deus. Mas a corrupção não parava aí. A corrupção continuava. A corrupção não estava apenas no momento de culto e no local de culto, mas a corrupção estava no dia de culto. A partir do verso 15 nós vamos ver como há uma negligência quanto ao dia do Senhor, quanto ao dia de culto a Deus. Do verso 15 até o verso 22 nós vamos ver essa negligência sabática. O verso 15 diz que naqueles dias vi em Judá os que pisavam os lagares aos sábados e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. O povo de Deus, que no capítulo 10, a partir do capítulo 10 até o 12, tinha acabado de se comprometer a cumprir a lei de Deus, não se demorou muito para os seus corações serem tomados pela idolatria ao dinheiro e quererem trabalhar no dia de descanso. E aí o povo de Deus, tomado por esse sentimento de querer vender, de querer barganhar, de querer ganhar, diz o verso 16, que também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. O povo de Israel sempre foi marcado, o povo de Deus sempre foi marcado por esse dia que eles se afastavam de todas as atividades comuns, as atividades cotidianas, para prestar culto a Deus. Isso desde Israel até agora na nova aliança, você sempre teve esse dia instituído. Esse dia foi instituído desde lá da criação, quando Deus cria todas as coisas em 6 dias, e um dia Ele separa para culto a Ele. E nesse dia, na viração do dia, o próprio Deus vinha até o homem para que o homem lhe prestasse culto. Mas o homem esquece isso, o povo dele esquece isso. E ele começa a trabalhar. Ele trabalha tanto no dia do Senhor, no dia de sábado, ele acha algo tão normal, que aqueles que eram tírios, que estavam ali, que não faziam nem parte, começaram a comercializar com eles. Eles perderam essa marca. E aí o verso 17 diz que Neemias contende com os nobres, com os mais ricos, com os maiores comerciantes, e lhes diz: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. O julgamento de Deus, a ira de Deus que trouxe juízo sobre Israel foi exatamente por conta disso. Israel começou a amar o dinheiro. Israel começou a amar os recursos financeiros. A tal ponto que eles não só comercializavam no sábado, mas eles comercializavam e aravam a terra nos anos sabáticos. Deus exigia que a cada 7 anos, 1 ano, a terra descansasse. Aquele era um ano sabático. E Deus era tão bondoso que fazia com que no 6º ano a terra produzisse ainda mais para aquele ano de descanso. E isso era um reflexo
reflexo de que o povo de Deus deveria confiar em Deus, que era o próprio Deus que cuidava do seu povo, era Deus que fazia a terra prosperar. E esse ano sabático era uma evidência de que o povo de Deus estava satisfeito com a providência de Deus. Mas o povo de Deus deixou de guardar esse ano sabático. Ele passou 490 anos sem guardar esse ano sabático, o que daria 70 anos sabáticos. E aí vem o juízo da parte de Deus, destrói Jerusalém, e eles são obrigados a ficar 70 anos cativos na Babilônia. Eles tiveram que cumprir os anos sabáticos. A ira de Deus veio sobre eles. E agora eles voltam àquele lugar que Deus havia separado para culto. E em vez de perceberem que o juízo de Deus tinha sido sobre aquilo, porque eles sabiam, eles querem trazer ira ainda maior sobre o povo, ao continuar a praticar o comércio no dia que Deus havia instituído que não podia. Algumas aplicações disso. O quanto você respeita o dia do Senhor? O quanto que você se alegra porque é um dia de vir à casa de Deus? Infelizmente, nem todo domingo a gente tem esse café da manhã muito bonito que teve aqui. E talvez hoje muitas pessoas acordaram mais felizes para a igreja tomar café. Mas você deveria acordar feliz, acordar alegre, porque você vai ser alimentado com a palavra de Deus. E não só isso, mas você deveria passar um dia em meditações, em devocionais, sobre aquilo que é pregado, sobre aquilo que é instruído, e especialmente os cabeças dos lares, cuidando para que aqueles que estão sobre as suas tutelas sejam edificados à luz da palavra de Deus, para que o pecado não venha tomar os nossos corações, para benefício nosso, para que nós não nos deixemos tomar pelos afazeres da vida, para o nosso benefício, é que Deus institui um dia para que nós prestemos a Ele culto. Mas nós muitas das vezes entendemos o dia do Senhor como um dia a menos de produtividade. Era um dia que eu poderia estar ganhando dinheiro, é um dia que eu poderia estar rendendo. Mas talvez você diga, não, eu não trabalho, mas eu faço com que outros trabalhem. É exatamente o que nós vimos lá no verso 16. Habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Você não trabalha no dia do Senhor, mas você vai na pizzaria, você vai no restaurante, você vai no shopping, você assiste um filme no cinema. Você está fazendo a mesma coisa do povo de Deus. Você está quebrando a lei de Deus da mesma forma. E para você que faz isso, eu queria ler de novo o verso 17. Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado. Mas talvez você não faça nada disso. Talvez você não trabalhe, nem faça com que outros trabalhem. Mas talvez no dia do Senhor, a sua mente e o seu coração, por mais que esteja aqui na casa de Deus, estão muito distantes de Deus. Tobias era um desses. Tobias, ele não só era inimigo de Deus, mas ele morava dentro da casa de Deus. Ele tinha um quarto dentro da casa de Deus. Mas mesmo assim, o seu coração estava distante de Deus. Ele era inimigo de Deus. Talvez você seja filho de crente. Talvez você venha à casa de Deus dominicalmente. Mas o seu coração não está a serviço de Deus. E Deus não aceita pessoas assim. Eu queria que os irmãos pulassem lá para o verso 28, tá? Diz assim, ó. Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. O sumo sacerdote tinha deixado com que ele não só tinha se tornado parente de Tobias, como tinha se tornado parente de Sambalate.
que era outro inimigo da construção dos muros de Jerusalém e do templo. E aí é um descendente desse Sambalate que vai construir o templo de Samaria. Ele, habitando na terra de Samaria, ele constrói o templo de Samaria, onde aquelas pessoas que eram miscigenadas entre judeu e aqueles habitantes de Samaria, que eram os oronitas, eles começam a prestar um culto falso a Deus. Um culto errado, um culto errôneo. E é exatamente essas pessoas que estão prestando culto falso, é delas que nós vamos ter o encontro de Cristo com a samaritana. E é por isso que a samaritana pergunta: onde é o lugar correto de prestar culto? É lá em Jerusalém ou é no monte em Samaria? Porque eles tinham deturpado o culto de Deus. Mas o que Deus responde para ela? O que Jesus responde para ela? O que o Deus Filho responde para ela? Que haveria de chegar o tempo, e esse tempo era chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Hoje em dia, tudo aquilo que era o templo, tudo aquilo que representava o templo foi cumprido no corpo de Cristo. E agora nós já não precisamos consagrar um local para culto, apesar de termos um local para culto. Isso aqui não é um templo como o templo da antiga aliança. É um local de culto, mas que se a gente mudar de endereço não tem diferença. Todavia, o que Deus requer do seu povo, o que Ele requer de você, assim como Ele também requeria na antiga aliança, era que você o adore em espírito e em verdade. Você pode estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vindo dominicalmente, e o seu coração está totalmente distante de Deus. Você pode estar, apesar de não fazer comércio, profanando o dia de culto a Deus, porque o seu coração não está cultuando a Deus. E aí Neemias, do jeito impetuoso dele, diz que quando estava ali chegando no final da sexta-feira à noite, ele manda fechar as portas de Jerusalém, e aí ele determina que não se abra até chegar ao sábado, até passar o sábado. E aí ele coloca algum dos seus rapazes, algum dos seus moços, daqueles que lutavam em favor dele, sobre os muros, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E aqueles homens que eram de outros povos estavam tão acostumados a fazer comércio com o povo de Deus, que diz que eles vieram no sábado, estava fechado, eles ficaram na porta. Deu no segundo sábado, eles vieram de novo comercializar, eles ficaram na porta de novo. E aí Neemias, irado com isso, diz que, no verso 21 diz: protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Infelizmente nós não temos legisladores que são de fato servos de Deus. Infelizmente o nosso Estado se diz laico. E em vez de ser laico no sentido de não defender religião alguma, ele tem se tornado cada vez mais anticristão. Ele tem odiado cada vez e tomado leis que se afastam cada vez mais da vontade de Deus. Infelizmente nós não temos um legislador como Neemias, que exija que os estabelecimentos se fechem no domingo. Não temos. Mas nós como igreja podemos começar a santificar ainda mais o dia de sábado, fazendo com que nós e aqueles que estão sob a nossa tutela não trabalhem, não comercializem, para que eles se devotem do culto a Deus. E novamente, uma advertência para os oficiais, para os presbíteros, diáconos, para os pastores e para aqueles que são os cabeças dos lares. Neemias, ele era tão enfático que ele diz: se vocês não pararem de fazer isso, eu vou matar vocês. Se vocês não pararem de vir aqui à porta, eu vou matar vocês. O lançar mão, que diz aí no verso 21, é exatamente isso. É matar eles, é lançar espadas sobre eles. A igreja, especialmente por meio dos presbíteros, ela pode sim disciplinar alguém se aquela pessoa estiver fazendo comércio no dia do Senhor.
E aí o verso 22 diz que também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias sabia que ele era o representante de Deus ali. Ele sabia que o pecado do povo também era o seu pecado. Ele sabia que, apesar de ele ter estabelecido o local de culto, ter restabelecido o meio pelo qual o culto acontecia, e agora ter restabelecido o dia de culto, ele sabia que se não fosse a misericórdia de Deus, a ira de Deus viria também sobre ele. E aí ele diz: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. É por isso que nós temos um momento de constrição. É porque ao chegarmos à casa de Deus e sermos convocados por Ele, a sua presença, nós lembramos que Ele é santo e que nós somos pecadores. E por mais que nós tenhamos passado a semana num processo de santificação diário, nós continuamos pecando contra Deus. E se não for a abundância da sua misericórdia, nós não seremos perdoados. Mas a degradação estava tão grande, o mal tinha crescido tanto, que não estava apenas no local de culto, naqueles que deveriam prestar culto no dia de culto, mas o mal tinha se alastrado dentro das famílias que deveriam prestar culto. A partir do verso 23, nós vamos ver como a degradação chegou a tal ponto de destruir uma bênção de Deus, que eram os casamentos. Verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres amonitas e moabitas. Nós acabamos de ler lá no início do capítulo que eles liam da palavra de Deus, que eles não poderiam se juntar com aqueles habitantes. Eles não poderiam nem habitar junto com aquelas populações, quanto mais entregar os seus filhos e as suas filhas em casamento. Esse divórcio, essa separação entre o povo de Deus e o povo inimigo de Deus perpetua desde a queda. E é por isso que Deus proíbe o casamento misto. É por isso que Deus proíbe que um filho da aliança se case com um filho de Satanás ou vice-versa. Deus proíbe isso de maneira enfática. E não é como alguns vão defender que é melhor que não case. Não é isso. Pelo contrário, a Escritura é enfática: que não case. Você adolescente, jovem, que está pensando em matrimônio, não se deixe enganar. Não ache que você que é moça, aquele rapaz é tão educado, ele só faltava ser crente, mas é muito gente boa. Ou você, rapaz, não, ela é uma moça muito gentil, só faltava ser crente. Pois saiba que falta o principal. Falta o senhorio de Cristo sobre a vida dela. E Deus não permite que isso aconteça. E aí, eu queria que vocês olhassem para o verso 24, que diz assim: seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Os filhos daqueles casamentos mistos, ao irem ao culto a Deus e à Escritura ser lida, eles não conseguiam nem compreender a lei de Deus, porque eles nem conheciam a linguagem de Deus, eles nem conheciam a linguagem do povo de Deus. Ou seja, uma das consequências do casamento misto é que provavelmente o seu filho ou a sua filha vai ter influência do pai ou mãe que foi ímpia e talvez vai ser ainda mais impuro. Por isso que é uma das consequências, não é o motivo principal, mas é uma das consequências. E uma aplicação dessa questão da linguagem é que talvez você seja um crente, casado com um crente, mas talvez seu filho de 16, 17 anos, ele fica tão exposto, não exposto à palavra de Deus, que talvez ele com 16, 17, 18 anos, ele não saiba nem o que é expiação. Ele está tão afastado da linguagem da Escritura, porque você cotidianamente vive num contexto
tão mundano, tão carnal, tão pagão, que seu filho não sabe nem o que é expiação, seu filho não sabe nem o que é intercessão, seu filho não sabe nem o que é a Trindade. Porque às vezes você acha que trazer ele na escola bíblica vai ser suficiente para que ele aprenda tudo aquilo que ele precisa. Porque você não se dedica, especialmente você, que é responsável pelo lar, na educação religiosa dele, na educação cristã dele, para que ele conheça de fato a palavra de Deus. Talvez seu filho com 10 anos, ele acha que de fato nós temos um ancestral comum com o macaco. E aí, o verso 25 diz que Neemias contende com ele e os amaldiçoa. E Neemias era tão enfático que diz que ele espancou alguns deles, e lhes arrancou o cabelo e os conjurou, os amaldiçoou por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Talvez você não tenha, e no politicamente correto, você não vai ter um pastor que vai fazer isso, um presbítero que vai fazer isso. Mas sem dúvida alguma nós deveríamos ser enfáticos desse modo com os irmãos que querem o casamento misto. E graças a Deus que o nosso conselho tem esse posicionamento. Graças a Deus o nosso conselho disciplina aqueles que querem contrair casamento com ímpios. Isso é para o nosso bem, irmãos. Isso é para que nós não sejamos contaminados pelas impurezas. Verso 26 diz: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Que rei mais sábio que Salomão? O rei que conseguiu fazer com que toda Israel permanecesse unida e em paz por longos anos. Um rei sábio da parte de Deus, que vinham reis de outras regiões para presenciar tamanha sabedoria. Mas mesmo esse rei, tendo toda a sabedoria, nem ele ficou imune ao se casar com mulheres de outros reinos, outras princesas de outras regiões, fazer com que o povo de Deus comece a ter culto idólatra. Ainda durante o reinado dele, as suas esposas, suas 700 princesas e 300 concubinas, muitas delas prestavam dentro ali de Jerusalém um culto pagão, adorando não ao Deus verdadeiro, mas ao Deus ímpio. O casamento, o namoro, não é evangelismo. Não é. Não acha que não, eu vou casar com ele e em uma hora ele vai se converter. Não ache isso. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, conseguiu fazer com que aquelas mulheres se arrependessem das suas idolatrias e adorassem ao Deus verdadeiro. Verso 27. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, horonita, pelo que o afugentei de mim. Perceba então, o que Neemias faz? O neto do sumo sacerdote tinha casado com uma mulher pagã, que era filha de Sambalate. Olha o que ele faz. Ele faz com que aquele jovem saia do meio do povo de Deus, porque a sua família e até ele mesmo tinha se tornado impuro. É através disso, de uma teologia bíblica como essa, é que o conselho pode disciplinar alguém que quer se casar com um ímpio, que se case com um ímpio. Porque na verdade ele só mostra que ele não entendeu a separação entre luz e trevas, entre os amigos de Deus, o povo de Deus e os inimigos de Deus. Verso 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Verso 30.
Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O povo de Israel, e a história do povo de Israel é sempre isso. Você tem uma época onde o povo se volta a Deus, depois uma época onde ele se afasta de Deus. Aí vem o próprio Deus, faz juízo sobre eles se aproximam de Deus e depois eles se afastam de Deus. Neemias, sem dúvida alguma, tinha pecados. Neemias, sem dúvida alguma, não era o escolhido de Deus para fazer de fato a união do povo de Deus com Deus. Esse escolhido de Deus, ele viria aproximadamente 420 anos depois desse texto. Ele, de fato, por meio da sua obra de vida, paixão e ressurreição, no qual ele mostra que ele é o Filho de Deus, ele agora pode, por meio da atuação do Espírito Santo em nossos corações, limpar os nossos corações de toda estrangeirice e fazer com que nós nos devotemos num culto perfeito e agradável a Deus. É por isso que nós hoje, como igreja, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, por causa da obra de Cristo que foi aplicada em nós, nós podemos cultuar a Deus e saber que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nos ressuscitou, nos trouxe a vida na nossa morte espiritual, e é esse mesmo poder que opera em nós para a vida eterna. Se Neemias fez com que, por meio da leitura ainda do Pentateuco, que ainda não era um evangelho tão claro, com que o povo se arrependesse, quanto mais nós devemos nos arrepender ao conhecermos toda a palavra de Deus, toda a bondade de Deus, toda a graça de Deus. Nós que anteriormente não éramos por natureza participantes do povo de Deus, mas agora por causa de Cristo fomos unidos a Deus, o quanto nós devemos nos devotar a cumprir a lei de Deus. O quanto que nós devemos abominar o pecado e fazer como Neemias, que muitas das vezes era enfático. É a mesma linguagem de Cristo que diz: se o seu olho te fizer pecar, o arranque fora. Se o teu braço te fizer pecar, o arranque fora. O quanto que nós devemos abominar o pecado, porque foi por causa do pecado que a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, teve que sofrer na cruz todo o peso da ira de Deus, do inferno, que estava preparado para mim e para você. Se você nessa manhã, você é um inimigo de Deus, saiba que essa ira que está reservada para você, se você não se achegar a Cristo. E se você é um cristão, faça como Neemias, no final do verso 31. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Que Deus possa se lembrar de nós, que Deus possa trazer aos nossos corações arrependimento genuíno para o nosso bem. Convido os irmãos a orarmos uma vez mais. Deus eterno, como uma cirurgia, como uma quimioterapia, como uma radioterapia que arranca o câncer, que o Senhor possa, Pai, por intermédio da Tua Palavra, pela atuação do Espírito Santo em nossos corações, fazer com que nós tomemos posições enfáticas, convicções genuínas de nos voltarmos ao Senhor, de cumprirmos a Tua lei, mas que nós também, Pai, ao tomarmos essa decisão, que o Senhor se lembre de nós, para que nós não sejamos como o povo que constantemente se esquecia dos teus desígnios, se afastava da tua lei, ao ponto de chegar a esquecer da linguagem da tua palavra, e chegava ao tal ponto, Pai, das famílias serem pagãs, do dia do Senhor ser desrespeitado,
e do culto ao Senhor, Pai, ser feito a homens e não ao Senhor. Perdoa-nos, Pai. Faça com que nós, especialmente esta igreja, essa congregação aqui, possa buscar, Pai, mais santidade ao Senhor, mais santidade na vida cotidiana, mais santidade no culto público e mais santidade, Senhor meu Deus, no culto que nós prestamos ao Senhor. E que isso, Pai, que essa decisão de voltar à Tua Palavra, de ser reformado à luz da Tua Palavra, que ela também tome toda a nossa denominação. Que os concílios, que os supremos concílios tomem decisões à luz da Tua Palavra, para que nós sejamos uma igreja ainda mais santa e uma igreja que agrada ainda mais ao Senhor. Porque nós, Pai, se não for o Senhor lembrando de nós para o nosso bem, nós podemos incorrer no mesmo erro que tantas outras, como a Igreja Católica, como a nossa Igreja Mãe, que plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que agora estão totalmente afastadas do Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, Pai, pela Tua tão grande, pela Tua abundância de misericórdia, que o Senhor nos livre do pecado, que o Senhor nos livre do mal. É isso que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.